Muito boa tarde, estamos começando pelo YouTube e pelo Facebook do SINT-RN, o Extra Classe Web TV ao vivo, e hoje a gente vai conversar com Divaneide Basílio, que é secretária de Mulheres do PT, assessora do deputado estadual Fernando Mineiro. Ela é também doutoranda em Ciências Sociais pela UFRN, educadora popular e feminista. E vamos conversar também com Laísa Costa, que é jornalista, militante feminista e militante dos direitos humanos. Nós vamos falar hoje sobre a ruptura democrática, a luta das mulheres em tempos de ruptura democrática. Boa tarde, Diva, boa tarde, Laísa, obrigado por terem vindo. Boa tarde, nós que agradecemos. Então vamos lá, vamos começar, e só lembrando que é importante que você partilhe essa transmissão, essa live, para que essa informação chegue a um número máximo de pessoas e também faça o seu comentário ou a sua pergunta usando ali os comentários. Então vamos lá, eu vou começar com você, Diva, né? Ontem a gente teve o dia 8 de março, né, diversas manifestações aqui em Natal, pelo país afora, né? E como é que vocês avaliam o impacto dessas manifestações da luta das mulheres, e se você acha que a sociedade compreende a importância do dia 8 de março, da Semana da Mulher e também do Mês da Mulher? Mais uma vez, boa tarde, e dizer que, como você falou, o 8 de março realmente foi um dia marcante para nós mulheres potiguares, né? O 8 de março em todo o Brasil representou a luta das mulheres pela democracia. A luta das mulheres para ocupar um espaço na sociedade, a luta das mulheres para cada vez mais poder se expressar, e esse 8 de março realmente foi especial. Nós conseguimos unidade em quase todos os estados. O que significa essa unidade? Significa dizer que muitas organizações estiveram juntas para construir esse 8 de março. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, foram mais de 90 organizações. Coletivos feministas, partidos políticos, frentes democráticas, e essas frentes demonstram que estamos juntas não apenas num dia, mas que o marco desse 8 de março aponta para a construção cotidiana da afirmação dos nossos feminismos, da pluralidade do feminismo. Por exemplo, ontem nós tínhamos desde trabalhadoras rurais, as mulheres negras, mulheres jovens LGBTs, mulheres estudantes, mulheres sindicalistas, uma diversidade que representa sim um diálogo com a sociedade. E é por conta desse diálogo que a gente percebe que a sociedade compreende o significado do 8 de março. Nós caminhamos pelas ruas de Natal e, ao caminhar pelas ruas de Natal, dialogamos com comerciantes, com educadoras, com professoras, com pessoas que iam passando nas ruas e paravam para ouvir o significado do nosso ato, que inclusive teve 3 momentos e 3 paradas significativas. Uma de enfrentamento a todas as violências, uma de afirmação do nosso lugar nesse espaço democrático, da importância da democracia para a vida das mulheres, e a luta pelos direitos sociais representadas pelo grito em torno da defesa das aposentadorias. Nós temos até, Diva, imagens de ontem. Por favor, Flávio, coloca para a gente imagens da Assembleia, que o SINT fez ontem, uma Assembleia voltada para as mulheres. Temos aí a imagem das meninas e também da imagem, logo em seguida, do ato que foi realizado, né? Justamente você está falando de um ato bem plural, né? Várias tendências, né? Olha só. Pessoal na rua ontem. O início foi ali no INSS da Rua Podi, né? Onde é que foi o término da atividade de ontem, Diva? Terminamos na Ribeira. Como você pode ver, a diversidade, né, que vocês apresentaram aí, muito importante. Inclusive, depois da primeira ala, que foi essa ala da unidade, com as bandeiras de todos os movimentos, né, Laísa, nós tivemos, na sequência, o movimento sindical, e o mais forte disso foi a vinda dos professores, justamente da Assembleia do SINT, das professoras e professores, para essa primeira ala, que foi, quer dizer, então, os educadores e educadoras do SINT abriram o nosso ato. Acho que isso é muito significativo, né? Significa realmente o diálogo com a sociedade, porque são os professores que estão conversando com as crianças, com os pais, que têm essa relação direta. E trabalhar o feminismo a partir da educação é, de fato, um dos papéis fundamentais nessa sociedade. E também a educação, né, que é composta por, em sua maioria, mulheres, né? Que
que trabalha na educação. Agora, para você, Laís, eu quero lhe perguntar... Queria só... Sim, você quer complementar? Fica à vontade. Dizer que a própria realização do 8 de março, para nós mulheres, é também um processo de ruptura, né? Porque é uma data que a indústria, o comércio, a sociedade, de um modo geral, tenta romantizar, né? Tenta comercializar, tenta transformar em mais um Dia das Mães, em mais uma data que signifique para as mulheres receber flores, receber bombom, receber homenagens. E nós não temos problema com nada disso, né? Mas essa data tem um significado muito distinto desse para nós, né? E para as mulheres que têm a oportunidade de participar de momentos como esse, percebem o quão é importante para a gente, né? E o quanto nós, mulheres feministas, que também nos organizamos em outros espaços, nos sentimos bem em espaços que são auto-organizados por nós mulheres, né? Que são sempre espaços de muita horizontalidade, de exercício de solidariedade. É muito bom você estar numa marcha como a de ontem, que reuniu em torno de 15 mil pessoas, e você saber que ao seu lado estão ali mulheres que sabem que não é não, que compreendem que é injusto as mulheres trabalharem mais horas que os homens e receberem menos por isso. São companheiros que partilham das mesmas dores, dos mesmos sentimentos. Exato. Se entendem então, perfeitamente. Esse processo de união e de junção entre nós, para que a gente reverbere o nosso grito de revolta também contra tudo que nos oprime, é muito importante para a gente. Ok, Laísa. E a pergunta que eu ia fazer, eu vou fazer agora, né? Para explicar para quem está chegando agora, né, e nem todo mundo que está assistindo compreende o que é uma ruptura democrática e, né, Diva, o que ela representa para as mulheres, como é que ela prejudica a luta das mulheres, que as mulheres a gente sabe que são diretamente e talvez primeiramente prejudicadas com isso, né? Bom, nós dizemos que nós vivemos tempos de golpe, né? Que a gente vive um processo de ruptura democrática. E esse processo de ruptura democrática, ele se dá e pode ser percebido por diversas razões. A primeira delas, talvez, em uma razão muito simbólica, é que ele se deu com a deposição, né, com o impeachment fraudulento da primeira mulher que nós conseguimos eleger a presidência da República, né? Depois disso, ele pode ser percebido com a composição de um governo ilegítimo que não tem mulheres no seu primeiro escalão, né? E cuja primeira medida adotada foi extinguir o Ministério de Política para as Mulheres, né? Rebaixando ele ao patamar de uma secretaria dentro do Ministério da Justiça. Quer dizer, um retrocesso numa conquista histórica nossa, né? Então, a luta de nós mulheres hoje, ela se dá nesse processo de tomada de poder por um governo que não foi eleito pelo voto popular. O pacto é o principal pacto que nós estabelecemos a partir da Constituição de 88, que é o voto soberano por parte da população. Ele foi rompido na hora que mais de 54 milhões de votos foram usurpados para implementar uma agenda que certamente nós falaremos dela no decorrer do programa, que é extremamente recessiva, que é de retirada de direitos para o conjunto da classe trabalhadora, mas que é sobremaneira sentida por nós mulheres, né? Então, tudo isso compõe esse contexto de ruptura democrática, sem desprezar também que na hora que a gente tem um processo como esse, a gente dá margem para ver crescer, né? Grupos fascistas, grupos de extrema-direita que sequer concebem a nossa existência de mulheres como seres humanos, né? Grupos que só reconhecem um único modelo de família, né? Grupos que chegam a falar no parlamento brasileiro, que chegam a ter líderes que expressam no parlamento brasileiro que as mulheres devem receber menos do que os homens porque engravidam, né? Então é nesse contexto hoje que se dá a luta de nós mulheres. Então nós podemos dizer que o impeachment, o golpe que Dilma sofreu em 2016, ele foi também, além das questões políticas que existentes, que a gente sabe, entende mais do que nunca hoje, foi também um golpe sexista, machista?
Isso, foi um golpe misógino, sexista, machista, além de ser político e jurídico, né? Quando não é à toa que se diz assim, veja o que é que as mulheres... Bom, vocês já tiveram a chance de vocês, né? Então tem um significado por trás disso, ó. Eu elejo uma mulher e depois eu crio condições desfavoráveis para que ela permaneça. Então, com um golpe, a fala é justamente essa. Olhe, vocês não sabem, vocês não conseguem. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer com que a sociedade compreenda é que isso faz parte de um ritual golpista, né? Que você retira e a gente estava muito longe de ocupar um espaço democrático de plena participação das mulheres. Nós somos a minoria nas câmaras, somos as minorias no parlamento de forma geral, no poder executivo nem se fala. E o que a gente vê, por exemplo, é que nesse ritual golpista você tem um segundo ano que se repete aí uma gafe presidencial, que fala do papel das mulheres na cozinha, na vida doméstica, né? Nós não estamos nos eximindo da vida doméstica, nós estamos convidando a todo mundo a entender que a vida doméstica é compartilhada, é de homens e mulheres, assim como a vida pública também. Então, nós queremos chamar a atenção para isso. O nosso lugar na sociedade já estava difícil de ocupar. E ocupar um lugar na sociedade é justamente garantir um espaço democrático. Então, a ruptura democrática, ela nos distancia ainda mais desse lugar. Daquilo que já estava longe. Daquilo que já estava longe, exatamente. E a gente está falando do golpe, né? Temer entrou na presidência a partir de um golpe, né, parlamentar, e ele veio com a dita ponte para o futuro, né, ponte para o passado, com a agenda neoliberal, reforma trabalhista, reforma da Previdência, ampliação da terceirização, a PEC dos investimentos, né, congelamento. Tudo isso a gente sabe, né, que está sendo aprovado. Foi aprovado, né, disso que eu falei, tão somente a reforma da Previdência ainda não passou, né, devido à intervenção federal, militar, né, lá no Rio de Janeiro, que é uma forma de adiar, né, já que ele não tinha votos e tal, mas que vai voltar em seguida, a gente sabe disso. Eu quero perguntar para vocês duas, como é que essas reformas, elas afetam as mulheres? As mulheres são as primeiras afetadas, são as mais afetadas. Como é que é isso? Como é que ela já está afetando as reformas que já estão em vigor e como é que vai afetar a reforma da Previdência? Então, fiquem à vontade para se dividir. Larissa. Com relação à reforma trabalhista, Denoquer, que já foi aprovada no ano passado, né, e cujos impactos já estão sendo percebidos pela população, não à toa o índice altíssimo de rejeição que esse senhor que ocupa a cadeira presidencial hoje goza na sociedade, que a gente disse que não é nem índice de aprovação que ele tem, é uma margem de erro, né? Porque ele é o presidente mais rejeitado da história republicana. Já conseguiu deixar a sua marca na história, negativamente, mas conseguiu, né? Exato, exato. Então a reforma trabalhista ela veio nada mais do que para precarizar ainda mais as relações de trabalho, né? E de exploração na sociedade que nós vivemos. Ela veio para substituir o emprego de carteira assinada por vínculos de trabalho extremamente precarizados, né? Ela vem fragilizando o papel dos sindicatos, o papel da justiça do trabalho, então colocando aquele trabalhador que já é vulnerável, né? Numa relação de capitalista trabalhador, né? De patrão empregado, como a gente queira chamar, numa condição ainda mais desfavorável, né? A reforma trabalhista ela legalizou, por exemplo, o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Cujas mulheres são, mais uma vez, as mais afetadas. É um trabalho em que você recebe por hora trabalhada, você não tem uma jornada fixa de trabalho determinada, então aquele trabalhador, aquela trabalhadora, ela não sabe sequer quantas horas ou quais dias da semana ela vai ser alçada por aquele patrão para trabalhar. Logo, ela não sabe também quanto ela vai receber de remuneração no final do mês, né? Fica um ser humano à mercê da disponibilidade e do interesse do patrão. Isso vai fazer com que muitos e muitas, ao término de cada mês, recebam salários
inferiores a um salário mínimo, o que até então a nossa legislação proibia, né, restringia. Uma outra coisa muito grave que foi aprovada junto com a reforma trabalhista é a terceirização geral e restrita, né? E todos nós sabemos que o trabalho terceirizado ele é um trabalho ainda muito mais precário do que o trabalho convencional, em que você tinha lá um vínculo com aquela empresa, com aquele empregador para quem você prestava o seu serviço. E quem é que está nos postos de trabalho precarizado, né? As mulheres, a população negra, os jovens, né? Aqueles segmentos que são mais vulneráveis. Então, são pessoas que passarão a trabalhar mais, a receber menos, a não ter nenhuma garantia. Você não passa a ter o direito, por exemplo, de não adoecer, porque se você adoecer e você não for para o trabalho, você não recebe, né? Então, é um golpe muito duro que o conjunto da classe trabalhadora sofre e que para as mulheres certamente é percebido ainda de uma maneira muito mais cruel, né? Você imagine você não ter controle sobre qual horário você vai poder estudar, porque você não sabe se um dia você vai trabalhar de manhã, no outro dia vai ser do interesse do cara te chamar à noite, né? Você passa a não ter um horário definido. Você tem que ficar totalmente disponível para né? trabalhar. Isso complica as relações que a gente sabe daqueles papéis que ainda são tidos como obrigação de nós mulheres, né? Porque além do trabalho remunerado, a gente acumula todo o trabalho que não é remunerado, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, né? De assistência à família. Então, certamente nós, e em maior medida, as mulheres negras, sem dúvida nenhuma, aquelas mulheres de mais baixa renda, sentem de forma muito perversa essa reforma. E Diva, desculpe interromper, e na questão da PEC dos gastos, dos investimentos, como é que esse corte, esse congelamento vai afetar na política de defesa das mulheres, de combate ao machismo e de espaço das mulheres? Já afetou, né? Já está afetando. Já está afetando. Os efeitos já estão sendo sentidos. Já foi imediato. Acho que quando Laísa falou que a redução de investimento se deu pela exclusão de uma secretaria com status de ministério, aí você já tem uma sinalização de que se para as outras áreas ditas centrais você vai ter um congelamento de investimento. Imagine isso para a vida das mulheres. Já deixou claro que as mulheres seriam deixadas de lado. De lado, completamente. Não seriam prioridade de momento nenhum. Nenhum. Do ano passado para cá, houve uma redução de 61% de investimento nas políticas de proteção às mulheres. Ou seja, a gente estava numa caminhada de construção de casas de mulheres, casas brasileiras que pudessem abrigar mulheres vítimas de violência, e você tem agora na contramão a redução de investimentos nessa área. Então, leis como a Maria da Penha deixarão de ser cumpridas na sua essência, porque você não vai ter como conciliar uma rede de proteção que já era frágil, né? Isso tudo tem a ver, por exemplo, com o Dia Internacional da Mulher e com a reforma trabalhista que Laísa pontuou aqui, né? Quando ela falou, nós mulheres vamos às ruas já sabendo que isso nos afeta, que a ausência desses direitos nos afeta. Imagine as mulheres gestantes, que primeiro elas não vão poder ter o atendimento adequado por conta da redução de investimentos, né? Segundo, as mulheres gestantes, elas não são iguais, elas têm diferenças na questão da saúde. Como é que essa saúde diferenciada das mulheres negras vão ser levada em conta? Não vai ser levada em conta, já não era, percebe? Então você tem uma quebra. O trabalho intermitente, ele recai na vida das mulheres. Isso que Laísa trouxe aqui é muito forte, porque são as mulheres realmente as mais prejudicadas. À medida que eu não tenho condições de saber que horário eu vou trabalhar, imagine como vai ser minha vida de gestante, creche. Tudo. Exatamente. Esse assunto da creche que Laísa pontuou tem relação direta com a sua pergunta.
se não tem investimento em creche, logo não tem investimento na vida pública das mulheres e nem no cuidado com as crianças. Então, você tem 2 estatutos aí, né, sendo punidos. Então, você tem 2 frentes de perdas de direito. Você tem violação de direito, e é um tipo de violência contra a mulher, e você tem uma violação do direito da criança. Né? O Estado se ausentando desse papel. Não, porque eu não pude deixar de lembrar, Deno, desculpa, porque eu tô com Diva aqui, com essa barriga linda aqui do nosso lado, Diva grávida. Mateus. E ontem superativa lá no ato, né, lá firme e forte. E a gente não pode deixar de lembrar do absurdo também que veio junto com a reforma trabalhista, que é simplesmente autorizar, dar permissão, legalizar com que mulheres gestantes, lactantes, né, mulheres grávidas, mulheres que amamentam, elas possam trabalhar em locais insalubres, né? Isso foi, assim, uma coisa, isso mostra exatamente o que é que nós mulheres representamos para esse governo e para esse Congresso que aprovou essa reforma, né? A bancada feminina, que é composta por 51 deputadas federais, né? A gente tem 10% de mulheres só na Câmara Federal, é uma bancada que se uniu contra essa questão da insalubridade, né? Mas que mesmo assim passou. A única coisa que foi retirada é a gradação. Se for um local extremamente insalubre, aí aquela mulher vai ser remanejada, mas insalubridade considerada média ou pequena, aquela mulher vai ter que permanecer exposta, expondo o feto que os conservadores tanto dizem defender e se preocupar, expondo a ela e expondo o seu filho, que ela esteja porventura amamentando, a um local insalubre. Então isso é uma coisa assim que mostra a perversidade do governo Temer e da maioria do Congresso que nós temos hoje com a vida das mulheres. O curioso é a narrativa que se constrói, né, Diva? Antes de você falar dessa ideia de modernizar as leis trabalhistas, né, facilitar as coisas, mas que se constrói essa narrativa, as pessoas absorvem isso, mas não é bem assim. Veio para precarizar, né, a vida dos trabalhadores e diretamente a vida das mulheres, das trabalhadoras, das mulheres, não é isso? Perfeito. A palavra é precarização. As mulheres... É uma deforma, né, trabalhista? É uma deforma, exatamente. As mulheres já ocupavam postos de trabalhos precarizados. É bom a gente lembrar que não é, assim, é da mesma forma, perceba como é forte a luta das mulheres. Da mesma forma que a democracia não estava, não havia nos incluído, né, eu estou falando aí nas instituições públicas de representação, por exemplo, a vida das mulheres estava sempre em jogo e sempre em segundo plano. Então, um tipo de reforma como essa, que prega uma flexibilização, que mulher pode flexibilizar seu horário, sua vida? Como é que funciona isso? Né? As mulheres já ocupavam postos de trabalho precarizados. Aí você tem um avanço com a aprovação da lei da empregada doméstica, né, que é justamente informando que essas mulheres não são escravas, que essas mulheres não vão ficar na senzala, não vão ficar no quartinho dos fundos. E aí, na sequência, depois de uma luta histórica para defender essas mesmas mulheres que já viviam em postos de trabalho precarizados, você aprova uma deforma, como você bem disse, trabalhista. Então, você está tirando mais uma vez a pequena possibilidade de igualdade, a pequena possibilidade de inserção, precarizando. E esse assunto está totalmente ligado à questão da insalubridade, por exemplo, né? Quando a mulher gestante, se ela for remanejada para algum outro posto de trabalho, e às vezes é complicado na área da saúde, por exemplo, né? Que você tem muitos postos insalubres, e aí você, se a mulher ela está exposta e ela for remanejada, ela vai ter 4 meses pelo INSS, isso dá conta do período gestacional? Se eu não tiver nenhum posto de trabalho naquele ambiente, isso não está claro. E a gente pergunta, onde é que isso vai estar explícito? Né? Vai ficar como a flexibilização, de acordo com a hora que o patrão quiser dialogar? Não respondem isso, né? Não responde, a lei não responde isso, mas a gente bem sabe que isso é apenas uma brecha a mais para que o trabalho
precarizado e que a falta de assistência recaia sobre a vida das mulheres. É por isso que é tão importante a gente falar que quem defende a vida devia perceber a defesa da vida de forma integral. A vida das mulheres é tão importante quanto todas as vidas, e não é só papel das mulheres a reprodução humana, né? Não é só papel das mulheres, devia interessar a todo mundo, uma mulher grávida e o nascimento de um bebê, isso corresponde a uma humanidade, né? Isso corresponde à continuidade do mundo que nós vivemos. Isso diz respeito a todos nós, solidariedade, humanidade. Muitos dos que dizem defender a vida, né, parece que nesse caso preferem defender o capital, os interesses do capital, né? Boa. De qualquer coisa acima da vida. E antes da gente chamar o intervalo, a gente vai fazer um bloco mais longo, eu quero perguntar para vocês, entrar num tema que está sendo muito discutido aqui em Natal, acho que até no Brasil também, nessa semana, que é aquele caso daquela estudante, né, que foi expulsa da sala do curso de Ciências Sociais, se eu não estou enganado, porque estava com uma filha de 5 anos, né, que não tinha com quem deixar, e o professor Alípio Souza, né, isso. Expulsou a estudante. Eu queria saber de vocês, eu acho que esse caso escancara como é que as mães, estudantes, né, como é que elas são tratadas, e as dificuldades que ela tem para terminar os estudos, o estudo secundarista, a graduação, pós, enfim. O Estado, ele é historicamente e agora, sobretudo, negligente? Olhe, me permita iniciar, porque eu acho que esse caso mexe com todas nós. Eu fui aluna das Ciências Sociais e acompanhei outros processos. Doutorando agora, né? Agora, isso. E acompanhei outros processos de outras companheiras que passaram por situações vexatórias também, e é importante que a gente perceba que a autoridade em sala de aula não pode ser confundida com autoritarismo, não pode ser confundida com mandonismo, porque nós não estamos falando, a reprodução desse modelo de Estado autoritário, fascista, que a gente quer reproduzir numa sala de aula. E aí eu pergunto, qual é o crime de uma mãe levar uma criança para uma sala de aula se não há uma rede de proteção adequada que garanta o funcionamento do Estatuto da Criança e do Adolescente? Quem cometeu o crime? Quem expôs a criança a um estado vexatório, ou a mãe que estava com a criança em um lugar seguro, que era ao seu lado? Então é importante a gente saber, e aí a Laís é militante dos direitos humanos, eu sou militante dos direitos da criança e do adolescente, e assim como eu, várias outras pessoas estão indignadas com esse processo que ainda criminaliza a mãe duplamente. Criminaliza uma estudante que não terá mais condições psicológicas de frequentar aquela disciplina, quiçá frequentar as demais, porque isso recai de forma muito pesada na vida de uma pessoa que já se esforça para ter uma tripla jornada, né? E não é o fato de você ser mãe que lhe tira o direito de você ser uma pessoa, existir com todas as funções de vida pública, de estudante. Então, a retirada desse lugar de estudante é muito cruel. Mas o pior de tudo isso é a exposição de uma criança, é ainda acusar a mãe de que, bom, eu vou denunciar você no Conselho Tutelar porque você está realmente expôs sua criança. Nós somos adultos e sabemos que nós podemos adequar nossa linguagem, se tiver uma ou mais crianças aqui assistindo a essa entrevista, nós temos essa capacidade. Isso faz parte, inclusive, de um sistema de solidariedade para que a gente, se a rede de garantias não funciona, para que a gente faça ela funcionar de forma fraterna. Porque a alegação do professor Diva é essa, né, de que o local ali das aulas, ele poderia falar algum termo, alguma coisa da aula, né, que a criança não pode ouvir. Não é esse o argumento, a desculpa que ele está utilizando, né, nas entrevistas que ele tem dado? É um argumento frágil, né, Laísa? Não existe. Não se sustenta. Um caso absolutamente lamentável, agora um caso muito emblemático para muita coisa, sabe? Para muita coisa. Quando a gente olha quem foi essa estudante expulsa de sala de aula, né? Porque é importante falar desse cara que se considera um educador e que fez esse ato de violência dentro de sala de aula, mas é importante também falar dessa estudante, né? Nós vamos ver quem é Valesca. Valesca é uma estudante negra, né?
que não é daqui de Natal, mas que reside aqui, que trabalha 2 turnos como operadora de telemarketing. E aqui a gente falou bastante sobre mulheres e trabalho precarizado, né? E que estuda à noite. E que para estudar, via de regra, precisa levar a sua filha para a sala de aula. Então, esse fato ele reuniu uma série de elementos. Ele reuniu elementos classistas, né, de um profundo elitismo por parte desse professor, que acha que uma universidade, a despeito de ser pública, nas palavras dele, deve ser frequentada só por quem, na visão dele, tem condições de frequentar. Né? Foi um gesto de machismo, de misoginia, né, de tratar uma estudante em sala de aula na frente da sua filha daquela forma, expulsando ela, ameaçando, inclusive. Foi um gesto de racismo, foi assim, tem um conjunto de elementos nesse jogral lamentável, né, que não diz respeito apenas à atitude individual desse professor, diz respeito a um Estado que não garante às mulheres o direito ao estudo, o direito ao trabalho, o direito à creche para colocar os seus filhos, né? Temos elementos para além da conduta desse professor. Agora também não vamos deixar de desconsiderá-la, né? De olhar para esse gesto como um gesto de gravidade, porque na hora que a gente passar, ou enquanto a gente permanecer naturalizando, encontrando desculpas e explicações para justificar gestos de violência que deveriam ser repudiados, a gente fica cada vez mais distante de encontrarmos coletivamente respostas para isso. É importante também dizer que mãe não é estado civil, não existe mãe solteira, não existe mãe solteira. A mulher, ela pode ser mãe independente dela ser casada, dela ser, enfim, do estado civil dela. Existe mãe sozinha. Porque o que não se discute também na nossa sociedade é o papel, né, dos companheiros nessa relação de maternidade e de paternidade. Né? Eternamente as mulheres são enxergadas como as únicas responsáveis pelo cuidado, pela educação de seus filhos. Mas está acontecendo uma coisa muito bacana, que é uma rede de solidariedade, que são diversas manifestações de revolta, de repulsa a esse gesto. Professores, inclusive, homens que estão tendo a atitude de levar suas filhas para a sala de aula, mostrando que a gente não está mais disposto e dispostas a transigir com esse tipo de violência. Né? Qualquer violência contra qualquer ser humano tem que ser rechaçada, e a violência contra a mulher precisa ser estancada na nossa sociedade. Compensação, essa rede de solidariedade que a gente está vendo, mas eu também quero dizer que eu vi nessa semana, na matéria do G1, a quantidade de comentários que eu vi, dizia, né? Eu ainda às vezes leio comentários, né? Acho que eu vou desistir disso. O Ministério da Saúde ainda vai emitir uma recomendação, não leia comentários, é prejudicial. Isso, a saúde, né? Saúde mental. E eu vi uma série de pessoas dizendo, teve o filho, que se vire para criar, não pode, o problema é dela, por que teve a criança? Enfim, essa coisa justamente que você e a Diva estavam falando, de que se a mulher é mãe, muita gente acha, inclusive na família mesmo, nas famílias, ela está eliminada, ela não pode fazer mais nada, só criar o filho, não pode trabalhar, não pode estudar, não pode namorar, enfim. Acabou a vida dela, entre aspas. Não é esse o tipo de narrativa que ainda existe, de pensamento? Exatamente. E para mulher jovem, sobretudo, né? Porque ela foi engravidada. Isso. Foi exatamente isso que eu vi. Eu, infelizmente, também li alguns comentários. Você está grávida, você não pode, viu? Eu não deveria. E, assim, me chamou muita atenção como comentários machistas, né, foram sendo reproduzidos, do tipo, ela quer estudar, mas ela não usou camisinha, por exemplo. Isso é de um absurdo completo. É como se as pessoas não tivessem o direito de escolher. Por exemplo, eu escolhi ser mãe, né? Eu tenho um trabalho, eu estudo, e algumas vezes eu mesma, Divaneide, preciso levar meus filhos em algum momento para o trabalho comigo, já levei para a universidade comigo, e isso não mudou em nada o cuidado com eles. Eu não fiz abandono de incapaz, eu não larguei meus filhos lá sozinhos, nem entreguei, né, em algum espaço de insegurança.
mas eu também não cometi nenhum crime, assim como essa mulher também não cometeu. Muitas mulheres estão se manifestando e muitos homens também, como Laísa disse, e colocando, gente, isso sempre acontece porque faz parte da organização da vida das pessoas, né? O fato de você levar uma criança para algum espaço público que ela possa ficar ali sob seus cuidados é muito mais seguro do que a exposição que uma criança pode sofrer não estando com esse pai, essa mãe, ou esse responsável, ou essa responsável. Então, a gente chama atenção para isso e nos chama muita atenção que as pessoas pouco se importem. Isso que Laísa estava falando, da naturalização das violências, né? Então, a pessoa acabou de sofrer uma violência, ela foi, e aí não importa se foi na sala de aula ou se ele chamou ela no corredor, como ele tem alegado, porque eu vi uma matéria que ele dizia, eu chamei ela no corredor e chamei a atenção dela, conversei com ela, não é lugar para criança. Ele está se contradizendo, né? Ele está tentando inverter o caso, tem dizendo áudios, que a mãe que cometeu... Em tempos de redes sociais, né? Os áudios dele já estão circulando aí há bastante... Então comprovam, dizem o que ele tem dito, né? Ele vem mudando a versão dele. E para mim, eu vou ser bem sincera, se você causa um constrangimento numa hora que a pessoa está desprotegida num corredor, se torna pior ainda a sua ação. Sabe? Porque você tem a capacidade de dizer, olha, essa universidade aqui não é para você não. Porque, veja, se você não tem alternativa para lugar para deixar, aqui não é ambiente para sua filha, ou seja, não é ambiente para você. Há muitas estudantes organizadas, coletivos de estudantes, inclusive coletivos de mães estudantes. Eu estou lembrando aqui de um evento que eu participei em Santa Catarina, que foi o Fazendo Gênero, e eu participei de uma roda de mães estudantes. E as meninas já tinham conseguido colocar na pauta de diálogo com a reitoria o ticket de alimentação para garantir a permanência da sua criança junto com ela no turno seguinte, né? No turno que elas passavam na universidade. Ou seja, elas iam buscar a menina na escola depois do trabalho, a menina almoçava com ela e a menina ficava, ou o menino, no próximo turno com a alimentação garantida. Porque se a universidade não oferece uma sala de acolhimento, uma creche, e a rede de proteção de creche, que inclusive diminuiu o recurso, não funciona, como é que fica? Não existem creches noturnas. Inclusive, isso virou motivo de chacota, viu? Quando o movimento feminista debateu creche noturna, sala de acolhimento, muita gente trouxe isso como, agora que elas não vão mais cuidar dos filhos mesmo, né? E aí, mais uma vez, criminalizando, é papel delas cuidar dos filhos, né? E eu estou lembrando aqui do Projovem Urbano, que teve uma transição do Projovem Urbano para o MEC, e nessa transição a gente dialogava sobre a importância dos alunos entrarem na escola pela porta da frente, não serem discriminados porque são de um programa social de elevação de escolaridade, mas são alunos da rede. Acho que esse foi o primeiro passo. E o segundo foi garantir que quem se matriculava fosse até o fim, porque numa pesquisa que foi feita, com apoio da Unirio, a gente percebeu que a queda da participação de meninas era muito maior do que de meninos. E quando a gente foi ver, as meninas desistiam porque não tinha com quem deixar. E outra coisa, quando elas arranjam com quem deixar, é o seguinte, você tem a precarização do trabalho. Então, são outras mulheres pobres que ficam... Bom, se aquela mulher pobre ganha um salário mínimo para passar o dia trabalhando e estudar num programa social, ela vai pagar a metade daquilo para uma outra mulher. Então, as duas estão precarizadas, né? Então, a ideia da criação da sala de acolhimento foi justamente para isso. Garantem uma educadora numa sala ao lado, a criança fica perto da mãe e a criança tem atividades lúdicas. A gente pode fazer disso uma política pública ampla para toda a sociedade, para as universidades, enfim. Mas para isso é preciso que a gente conquiste de volta a democracia. O que esse professor, antes da gente chamar o intervalo, disse, sem dizer, Laísa e Divaneide, ele disse, desista do curso, tranque o curso, crie sua filha, já que você não tem com quem deixar, né? Se vire, foi isso que ele disse, o professor... Só gravando o nome, Alípio Souza. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Laísa Costa e Divaneide Basílio para a gente continuar falando sobre a luta das mulheres em tempos de ruptura democrática. Até daqui a pouco.
O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente está começando, vou retomar. Hoje a gente está conversando com Divoneide Basílio, que é secretária de Mulheres do PT, RN, é doutoranda em Ciências Sociais pelo FRN, é assessora do deputado estadual Fernando Mineiro, educadora popular e também feminista. E estamos conversando também com Laísa Costa, que é jornalista e militante feminista e dos direitos humanos. A gente está falando hoje sobre a luta, né, das mulheres em tempos de ruptura democrática. E ontem foi o Dia da Mulher, né, como a gente vem falando aqui desde o início, e a coordenadora-geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso, deixou para a gente uma mensagem voltada para as mulheres sobre o Dia da Mulher. Companheiros e companheiras, hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, muitas comemorações. Há aqueles que comemoram com presentes, aqueles que comemoram na luta como nós. E é da luta que nós vamos falar. Na luta por termos vencido a cultura patriarcalista, uma cultura de dominação, e nós vencemos. Hoje há uma superposição de um novo conceito de relação. Da luta que nós temos ganhos também na sociedade, muito importante, que é de ter o homem lutando conosco pela igualdade de direitos. E isso, na verdade, só acontece porque nós estamos percebendo que há uma grande possibilidade de exercermos junto à solidariedade, de sermos mulher e mulher com capacidade e mulher que seja respeitada. Mas é preciso fazer muito mais.
é preciso ainda cobrar da sociedade o reconhecimento do papel da mulher. Esse reconhecimento ele vai no sentido de não ser aquela mulher do lar, mas aquela mulher que assume papel social e que tem destaque social. Mulheres que fizeram a história. No nosso caso, aqui a gente pode destacar a Celina Guimarães, a gente pode destacar a Nísia Floresta e tantas outras mulheres que se destacaram na luta. A evolução hoje das nossas conquistas só ocorreu porque você fez a luta e nós vamos continuar lutando. Não para se ter desigualdades, mas nós vamos continuar lutando pelo direito que a mulher tem de exercer sobre o seu corpo, pelo direito que a mulher tem de trabalhar com igualdade, pelo direito que a mulher tem de ser aquela que desenvolve e que promove a sociedade. Por isso, minhas companheiras, sintam-se todas abraçadas com esta concepção de comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é com luta, com militância, com resistência e fazendo com que a sociedade reconheça o seu papel importante. Tá aí, Fátima Cardoso, valeu, aquele abraço para você, Fátima. E só avisar para vocês que estão vendo pelo YouTube que a gente está tendo um probleminha técnico, caso não esteja legal a transmissão no YouTube, você pode ir para o Facebook do Cinti e continuar assistindo essa live. E vamos aqui retomar o bate-papo de Ivanei e de Laísa. Vamos agora falar um pouquinho sobre feminicídio, né? Que é a violência contra a mulher, né? O chamado feminicídio, é uma coisa recorrente, né? A gente sabe disso historicamente, né? Eu quero saber de vocês, sobretudo nessa conjuntura de retirada de direitos. Isso tem sido combatido corretamente? Ou o Estado continua sendo negligente ou tem feito o seu papel? Como é que está essa questão aí? Pau ímpar. Então, acho que está totalmente ligado ao tema anterior, que é da violência, né? Quando a gente fala na violência contra a mulher, e essa violência, muitas vezes, a gente minimiza, e como Laísa estava falando, quando a gente naturaliza a violência, seja ela doméstica, seja ela simbólica, seja o assédio, a violência sexual, ela é um passo para uma violência maior, né? Nós estamos falando, ou vamos chamar assim, uma violência letal, né? Porque o tamanho da violência, talvez a gente não consiga medir, porque uma mulher que sofreu um assédio sexual ou de qualquer ordem for, ela muitas vezes continua viva sofrendo de problemas psicológicos grandes que são semelhantes a uma não-vida, né? Uma sobrevida, são semelhantes a uma morte mesmo estando viva. Então é bom que a gente perceba que as violências elas vão se acumulando. Quando a guerreira Fátima Cardoso disse aí que muitas pessoas comemoram o Dia da Mulher, por exemplo, dando flores, a gente costuma dizer que a gente não tem um dia da mulher, a gente tem um dia de luta, porque muitas mulheres foram vítimas de violência para que esse dia pudesse ser um dia que marcasse a nossa história. Importante a gente saber o significado disso. E é por essas mulheres e por todas as outras que sofrem violências cotidianas, por nós, por todas as outras, que nós estamos firmes a lutar contra o feminicídio. Que a gente, acho que conseguir chamar isso de feminicídio já foi uma vitória, né? Porque durante muito tempo se colocava aí no rol dos homicídios e era como se isso nada tivesse a ver com o machismo, né? E a gente sabe que ao contrário disso, é totalmente quando uma mulher morre vítima de violência letal e essa violência ela é cometida por um homem de modo geral, que é o ex-companheiro ou o próprio companheiro, né, que está revoltado porque tinha a mulher como sua posse, sua propriedade, e aí ela não quer mais permanecer naquela relação e a mulher não tem o direito de decidir. Inclusive, muitas das vezes ela não quer permanecer naquela relação porque é uma relação de violência,
uma relação que vai acumulando violências múltiplas, e a violência final chega a ser a violência letal, que ela já não aguenta mais, quer sair daquilo, o companheiro vai lá e... Não tem medida protetiva e ela acaba morrendo. Essa medida protetiva, você falou que não tem, a Lei Maria da Penha, ela é eficaz, ela de fato, ela protege as mulheres. Como é que as mulheres podem ser protegidas estando sozinhas, estando na companhia dos seus companheiros sofrendo algum tipo de violência? Como é que o Estado, como é que vai saber, como é que vai combater isso? Como é que vai evitar que esse companheiro, caso ela esteja separada dele, se aproxime dessa mulher? Como é que ela vai se sentir segura? É possível? Tem sido debatido isso? Eu fiz uma série de perguntas para gente. Antes de passar só lá, quando eu digo não tem medida protetiva, não quer dizer que a gente não lutou e que ela não esteja instituída, mas a funcionalidade dela exatamente isso. Ela, de fato, ela funciona. Não. Quando a gente fala de violência contra a mulher, né, e de feminicídio, que é a ponta de um iceberg que é muito mais profundo, né? É muito mais que isso, do que a violência física, né? O feminicídio é o grau máximo da violência, né? É quando a mulher perde a vida. Mas, como bem disse Diva, em geral, até que ele aconteça, aquela mulher sofreu um cotidiano de violência, às vezes durante a vida dela toda, né? Ou durante anos seguidos. E é importante a gente problematizar isso, porque a gente é muito questionada, mas por que falar de violência contra a mulher? Né? Vocês feministas que colocam as mulheres em um patamar como se não fosse ser humano. Né? É direito de todos os seres humanos viverem uma vida sem violência. Então, por que segmentar violência contra a mulher para poder falar disso? Isso é muito importante que a gente dialogue sobre isso, porque em um mundo que é desigual, né, as pessoas sofrem violências de maneira desigual, né, de maneira desigual. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, é óbvio que nenhum ser humano deve viver em situação de violência, é óbvio isso. Só que a violência contra a mulher, ela tem contextos que são distintos de outras violências. Primeiro, é importante dizer que nem toda violência que a mulher sofre, ela é uma violência de gênero, né? A mulher pode sofrer um assalto na rua, ela pode sofrer, enfim, uma violência que não seja motivada especificamente pela razão dela ser mulher. Mas tem uma série de violências que acontecem por nós sermos mulheres, né? Então, tem essa diferenciação, tem essa diferença. A gente precisa problematizar por que são as mulheres que são mortas pelos seus companheiros. Por que são as mulheres que são as principais vítimas de estupro? Por que as mulheres sofrem um cotidiano tão grande de violência doméstica? Né? A nossa cultura explica isso, né? Essa cultura machista, patriarcal, que coloca a mulher como propriedade do homem e não como um ser pleno em direitos e em desejos, explica isso. Enquanto a gente não admitir, não reconhecer, não assumir que isso acontece, mais uma vez, a gente fica cada vez mais distante de poder enfrentar essa violência. Eu não sofro, eu enquanto mulher sofro violência, mas eu sofro uma violência que é distinta da que as mulheres negras sofrem, que por sua vez é distinta da que as mulheres trans sofrem. Então a gente precisa de um conjunto de políticas. Mas né? todas sofrem. Todas sofremos. Todo ser humano sofre. As mulheres sofrem por serem mulheres, né? E por viverem em uma sociedade que não as enxerga como ser humano. Né? Então por isso é importante a lei do feminicídio. A gente ouviu muita piada quando a lei do feminicídio foi aprovada. Quer dizer, não já tinha um homicídio? Para que uma lei específica? Tem uma lei específica porque as mulheres são mortas de maneira distinta, por razões distintas. Quando a gente vai ver os dados, a gente vai ver as estatísticas oficiais todas que nós temos, a gente vê que as mulheres morrem e sofrem violência principalmente dentro do seu ambiente doméstico e por pessoas, os algozes são
na maioria das vezes, pessoas muito próximas a elas, com quem elas mantêm ou mantiveram um relacionamento, né? Então, para a gente enfrentar esse tipo de violência, a gente tem que ter uma política, um olhar para esse tipo de situação. Não pode se considerar sempre um simples homicídio, um homicídio da comum. Situação de violência, por exemplo, que a juventude negra hoje sofre nas periferias das cidades. É importante a gente também dizer que nós temos hoje mulheres negras que choram todos os dias a perda dos seus filhos e dos seus companheiros por conta de uma outra situação, de uma guerra falida às drogas que nós vivemos. Então, a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, a existência de uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, tudo isso são instrumentos que nos são extremamente caros, extremamente importantes, que são armas, enfim, de luta contra esse contexto de violência que a gente vive. Agora, lamentavelmente, estamos na contramão de enfrentar esse tipo de situação, né? A Diva falou há um tempo atrás da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que foi idealizado pela Secretaria de Política para as Mulheres, à época em que essa secretaria tinha status ministerial no governo federal. Estava à frente dela a nossa eterna ministra Leonora Minicucci, né? E foi idealizada como um equipamento que reunia ali todos os serviços, sejam de Ministério Público, seja de atendimento médico, que uma mulher vítima de violência precisa acessar quando sofre uma violência. Esse projeto, essa política, ela foi esvaziada, né? Ela foi extinta praticamente. As mulheres cearenses ontem estavam fazendo uma greve, um protesto em frente a um equipamento que foi construído antes do golpe e que até agora não está em funcionamento porque não chegaram lá os equipamentos, enfim, não tem equipe ainda para trabalhar, né? A gente tem, como o Diva disse, uma redução de 2014 para 2017 de mais de 60% no orçamento de políticas para as mulheres, né? Isso impacta em menos recurso, de um recurso que já era escasso, para que a gente tivesse políticas que pudessem fortalecer esse enfrentamento à violência que as mulheres sofrem. Paralelo a isso, nós temos pessoas querendo impedir que a questão de gênero seja debatida nas escolas, né? Quer dizer, legitimando um contexto de violência, legitimando, favorecendo com que o ambiente educacional não trate dessas questões. Essa questão de gênero, inclusive, ela está sendo barrada nos planos de educação, exato, né? No plano nacional, exato, estadual daqui, né? E municipal, né? Nos municípios. E como é que os conservadores estão impedindo que isso seja um tabu. Não se discute gênero e continua as coisas como estão. Não é isso? Muda um status se não se fala sobre. Como é que a gente desconstrói uma cultura que é extremamente arraigada na nossa sociedade, como a cultura machista, se a gente proíbe, se a gente estabelece um veto, se a gente criminaliza o debate sobre isso. E sempre aquela narrativa de que isso veio para acabar com as famílias. Não é essa a narrativa que eles dizem, né? Eles têm muito medo de que a gente acabe com as famílias. Né? E as pessoas acreditam nisso, né? O senso comum leva isso como uma verdade, né? Imagine, um machista, ele não se forma da noite para o dia, é uma vida inteira, né? Então, assim, você tem um menino que acredita que arrumar a cama é papel só da sua irmã e não dele, né? Um menino que na sala de aula não respeita a menina porque ele acha que ele é homem, por ele ser homem, ele é superior. Então, você vai criando a superioridade e aí, quando você vira um professor universitário, por exemplo, você se transforma de uma arrogância de achar que você é um ser superior aos demais. Isso é fruto da educação que ele teve ao longo da vida, né? Lógico, então, né? para ele desconstruir isso é um processo realmente. É por isso que precisa debater na escola. Né? Debater nessa escola para salvar essa geração, né? Para lá na frente, se temos esse efeito. A situação das mulheres é tão difícil que até nisso nós somos culpadas, né? Chega um ser humano adulto, aí por que ele é um ser humano machista? A culpa é da mãe, que não
educou, né? Mas é educado pela mãe. É tão naturalizado isso que a gente coloca na mulher a reprodução culpa disso. E como a gente trata de maneira perversa também a situação do machismo reproduzido pelas mulheres. Eu, boba que sou, também fui ler alguns comentários, né? Sobre Ela confessou, demorou, mas sobre ela o caso confessou. que nós tratamos. E aí tinham lá mulheres corroborando com aquela situação. E mulheres... Involuntariamente, e assim, mulheres, sem perceber, elas vão reproduzindo essa coisa, que né? comentavam, nossa, mas é um absurdo uma mulher dessa, e começava a xingar o comentário daquela outra mulher. Ora, como é que a gente não vai esperar que num contexto o machismo está em todos os espaços da nossa vida? Como é que a gente vai imaginar que as mulheres vão estar imunes a internalizar isso e a reproduzir, muitas das vezes, a própria violência que sofrem? Essas mulheres, elas são igualmente vítimas, elas não podem ser alçadas ao patamar de algozes. Elas foram ensinadas a pensar dessa maneira, a gente pode dizer assim. Elas convivem com isso, né? Elas são... Tem isso como algo natural. Diariamente desumanizadas, elas são acham que isso é normal. Diariamente desautorizadas, né? É por isso que nós precisamos falar de machismo, é por isso que nós precisamos falar de misoginia, é por isso que a gente não pode desconsiderar esses elementos quando a gente vai falar de feminicídio, quando a gente vai falar até a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, por exemplo, ela é tida como uma questão doméstica, uma questão privada, né? Quem é que nunca ouviu o ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Aí como é que você não mete a colher? Quer dizer que eu não tenho responsabilidade nenhuma se eu estou lá na minha casa e escuto todos os dias que a minha vizinha apanha, né? E vejo, ou sei lá, uma criança, né? O conjunto da sociedade tem que se responsabilizar sobre isso, né? Eu acho que é isso que, inclusive, dá a nós o senso de que somos uma humanidade, né? Então, a gente sofre, a gente é culpabilizada pela violência que a gente sofre, né? É esse o mundo que nós vivemos e que a gente tenta dia a dia modificar. Veja aí os ditados populares reproduzindo o machismo, né? Tem esse e tem aquele outro famoso que é quem pariu Mateus que balança. Quem pariu Mateus que balança. E aí fica sob sua própria isso. responsabilidade, e aí eu não vou balançar sozinha porque não é responsabilidade só minha, a condução, né? E é isso, eu acho que é essa provocação que a gente tem que fazer, por isso a gente reafirma a importância de debater essas questões na sala de aula, no ensino, fazer com que isso seja refletido por educadores, pelas crianças. Imagine se você constrói um ambiente, será responsabilidade coletiva e não da mulher que tem que educar sozinha seus filhos, né? É um conjunto, né? O machismo é como se caísse, né? Caiu ali, tem aquele homem ali é machista. E debater isso na escola é a destruição da família. As famílias já estão sendo destruídas por essas formas diversas de violência. E debater a questão de gênero na escola é recuperar a possibilidade de um ambiente saudável nas casas, respeitoso, né, de valorização, de igualdade entre as pessoas. Se construir novas gerações, sempre, né? Tão hipócritas, né, que mais uma vez aqueles que se dizem tão preocupados com as famílias, com a vida, né? Que acha que a gente sair de casa para trabalhar, que a gente ocupar o espaço público significa que nós somos as responsáveis pelo desencaminhamento dos nossos filhos, né? Esses são os mesmos que querem que só exista um tipo de família na sociedade, né? Que acha que tem que ser lá a família da propaganda de margarina. Eu acho que esses são os mesmos que votam naquele candidato que diz que a mulher deve ganhar menos do que um homem, né? Exato. Que já disse no parlamento brasileiro que uma parlamentar merecia ser estuprada, né? Exatamente. E ele disse também que ele teve 5 filhos, né? 4 homens, no quinto ele deu uma fraquejada e veio uma mulher. Tem um vídeo para comprovar isso, né? Por isso que eu digo, ou você vota em Bolsonaro ou você participa e celebra junto com as mulheres no Dia da Mulher. Não dá para fazer as duas coisas, Não né? dá. Exatamente. Não dá. O choque é muito grande, ou né? isto ou aquilo, né? Tem que Não tomar dá. a posição. Não dá. Tem que escolher, tem que escolher um lado, né? Exatamente. E assim, essa questão é muito séria, porque a gente vai naturalizando as violências e a gente vai reproduzindo como se isso não fosse um ponto central
na vida das pessoas, como se isso não fosse central para a mudança da sociedade. Como se fosse menor discutir machismo, discutir o extermínio da juventude negra, né, discutir essas questões de violência, a gente coloca como se fosse uma questão menor, quando na verdade ela é central, porque é esse povo que está deixando de existir literalmente, né? Até dentro da esquerda, viu, Denise, a gente tem essa dificuldade, porque Não, tem aquela eterna briga de qual é a grande questão, né? Não. E aí tem alguns companheiros ortodoxos que continuam achando que a questão de classe é a única questão existente, sem perceber que as questões de raça, que as questões de gênero, elas estão intrinsecamente ligadas, e tudo que a gente falou aqui hoje mostra isso, a exploração, a superexploração das mulheres favorecem a manutenção desse sistema, e eu acho que para quem diz que defende a classe trabalhadora não deve ter nada mais importante e crucial do que uma classe trabalhadora viva, né? Que não seja exterminada na periferia, que não seja assassinada pelos seus companheiros. Isso aí que você falou é algo que eu falo sempre com meu colega que trabalha aqui do meu lado, Luciano, essa questão, né, que existe dentro da esquerda, das esquerdas, né, de não se discutir certas coisas, de se buscar protagonismo, enfim, essas coisas que a gente sabe que existem, mas vamos seguindo aqui, você está chegando agora, a gente está conversando com a Laísa Costa e com a Divaneide Basílio, falando sobre a ruptura, a luta das mulheres em tempo de ruptura democrática, e vamos seguindo, né, a gente está fazendo um bloco também um pouquinho grande. Eu quero saber de vocês como é que está nesse momento a participação das mulheres, você falou que é cerca de 10%, né, na política partidária, das mulheres no Congresso, né, e pelo Executivo, como é que está? E se as mulheres, elas entendem, têm a percepção da importância de se eleger mulheres, representantes mulheres, para defender as causas, né, delas, elas entendem isso? Acho que está ligado, inclusive, à questão anterior. Se a gente não discute gênero na base, a gente não prepara as mulheres para o espaço público, né? Eu acho que são questões que estão intrinsecamente ligadas. Por isso que a gente chama a atenção para a importância desse debate ser cotidiano. Por exemplo, não é responsabilidade, se a mulher vai para a vida pública, a responsabilidade dela que decidiu ir, então ela que arque com as consequências de dar conta de 3 turnos. Ela decidiu ocupar um cargo e você tem mesmo condições, como é que está seu tempo? São perguntas que não se fazem aos homens. Ninguém pergunta, bom, você vai conseguir, como é que você vai dar conta com um bebê, como é que você vai dar conta com um filho? Então, as questões da vida privada sempre atravessam a vida pública das mulheres como se aquilo fosse um impedimento. Ao contrário disso, nunca é perguntado, nunca é impedido, né, a participação dos homens. Além do que, quando a gente consegue participar dos espaços da política, essa participação ainda é muito pequena, né? Não é à toa que essa representação no Congresso, como você falou, essa porcentagem que Laísa trouxe, é baixa dessa forma. E aí, se você for mais a fundo, você vai perceber que as mulheres negras têm uma participação menor ainda, né? Porque justamente elas vão sendo excluídas, alijadas de todo o processo de estudo, alijadas de todo o processo de participação, de inclusão, né? E é isso que vai fazendo com que é uma construção social. Por isso que eu achei bem interessante isso que Laísa trouxe. Assim, a gente não está falando de uma inclusão de classe que não está ligada a uma inclusão de raça, que não está ligada a uma inclusão de gênero, né? Então, não é à toa que você não tem representação feminina, e quando tem, acontece. Qual foi o principal alvo do golpe? Quem foi a principal, né, representante para que o golpe acontecesse? Uma mulher, né? Você utilizou, né, daquela expressão feminina para, inclusive, destruir a possibilidade de outras mulheres ocuparem espaços. Se tivéssemos um homem, né, na presidência no lugar da Dilma, vocês acham que ela poderia, no caso, o presidente, poderia não ter caído? Você acha que tinha essa possibilidade também? Tem esse componente, por ser esse componente machista, havia uma possibilidade deles permanecer no poder? Esse componente pesou muito. Se você observar na hora da votação, a forma como os congressistas se comportaram, dizendo que estavam votando por suas famílias, fazendo apologia, votando inclusive pelo ditador
pelo coronel Alberto Ustra, que torturou mulheres durante a ditadura, né, estuprando e outras coisas, né? Quem quiser pesquisa, inclusive a Dilma, que foi, né, torturada, só para a gente ter noção. Isso significa o quê? Eu estou votando, né? Então, assim, ninguém falou na hora de votar na pedalada fiscal, que logo depois foi regulamentada como uma coisa, né, permitida, natural. O Temer pode fazer. O Temer pode fazer. Mas quando as pessoas foram votar, perceba a narrativa. Então, assim, a narrativa foi, ela é uma mulher, ela pode, vamos reforçar a violência de gênero, vamos reforçar a violência, como você mesmo falou, a questão do estupro, a questão da violência direta contra uma mulher, e as falas foram em torno da família, um modelo de família, né? Foi divulgado, teve meme na internet, teve falas sobre ela não tem um marido. Teve muita coisa nesse desenho. A rigidez dela, que era considerada como destempero, como algum tipo de desequilíbrio emocional, não era isso? Veja só, quando a mulher ela é rígida, como para utilizar a palavra que você falou, rigorosa, bom, ela está indo bem, porque ela parece um homem no poder. Isso. Né? Quando a mulher é flexível, e essa daí não vai segurar o debate, não. E é mais pressionada ainda. Então a gente tende a julgar sempre as mulheres. Não, o homem está lá, ponto. A mulher está lá, mas como será que ela vai se comportar? Como ela vai se sair dessa? Como ela vai se cobra muito mais, se espera muito mais. Se cobra muito mais, se pune muito mais e não se espera quase nada. A verdade é essa. Então, assim, quando a mulher consegue fazer o que Dilma fez, de criar essas casas da mulher brasileira, quando ela peita, né, todo o circuito e diz, eu vou criar um programa de inclusão chamado Minha Casa Minha Vida e vou com tudo, quando ela entende de economia, aí eles encontram uma outra maneira de desqualificar. Eu acho que é importante a gente saber disso. Isso tem a ver com o patriarcado, com a sociedade machista, patriarcal. Eu acho, viu, Deno, que Diva colocou bem os elementos sexistas que tiveram nesse processo. Mas eu acho que a gente teria sofrido o golpe da mesma maneira, porque a razão do golpe, Dilma foi utilizada, o fato dela ser mulher. Colaborou para a construção de uma narrativa. Mas as razões pelas quais o golpe aconteceu são razões de um projeto que tinha sido por 4 vezes consecutivas derrotado nas urnas. Estava incomodando, e num contexto de crise econômica que não permitia mais o pacto que a gente chama do ganha-ganha, né? A conciliação de classes que existia. O golpe precisou ser dado para que eles pudessem implementar esse programa que a gente tratou, né? Dessas contra-reformas todas. Tanto que Lula está sendo perseguido, né? Exato. Tanto que eles estão tentando caçar o direito à candidatura do que é hoje o maior líder da América Latina, né? Eles não estão dispostos a sair desse processo, entregando para a gente um processo de eleições limpas, democráticas, onde o povo possa mais uma vez exercer sua soberania, escolher seu representante, escolher que projeto deseja ser implementado. Ainda sobre a participação das mulheres, como a gente já tratou aqui, a gente tem apenas 51 deputadas no universo de 513, né? A gente tem apenas 12 senadoras no universo de 81 cadeiras, né? Através da luta das mulheres, a gente conseguiu uma conquista que foi a reserva de candidaturas femininas a cada eleição, né? Hoje a gente vê que esse processo foi importante, mas esse processo não deu conta de enfrentar esse gargalo histórico que nós temos. Então a gente luta pela reserva de assentos nas casas
nas casas legislativas. A gente luta hoje para aprovar um projeto que estabeleça um percentual mínimo de mulheres, pelo menos que seja eleita, acreditando que com isso a gente possa fazer uma transição aí para um outro patamar. Mas é importante dizer também que não basta votar em mulher, né? Porque não é qualquer mulher que representa o nosso projeto. A gente teve, lamentavelmente, entre essas parlamentares, várias que votaram a favor do golpe, várias que votaram a favor da reforma trabalhista, várias que estavam dispostas a votar a favor da reforma da Previdência, que é um crime para a classe trabalhadora, um crime maior para as mulheres professoras, então, que perderiam o direito à aposentadoria especial do magistério, um direito que é respaldado pela Organização Mundial de Saúde por conta de todo o processo de desgaste que essa categoria sofre. Então, não basta votar em mulher. Aumentar a participação de mulheres é sim importante, mas a gente tem que votar, sobretudo, em representantes, em possíveis parlamentares que possam representar esse projeto que nós defendemos, que é um projeto de um Brasil que não seja para uma minoria privilegiada, mas de um Brasil que seja para a maioria do seu povo trabalhador. Ok, Laís, ok, Diva. A gente vai agora para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para fazer leitura dos comentários. E é isso, a gente volta já já. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente está conversando com Divaneide Basílio e com Laísa Costa, que são feministas, são defensoras dos direitos humanos, enfim. E a gente está falando sobre a luta das mulheres em tempos de ruptura democrática. Essa semana o SINT esteve em Pedro Velho, interior do Rio Grande do Norte, onde os professores realizaram um ato e paralisaram as atividades para protestar contra a retirada de direitos e a perseguição do secretário de Educação. A diretora de Assuntos Jurídicos do SINT-RN, Thelma Alves, e o professor Maurício Medeiros explicam para a gente o que é que está acontecendo no município. O que levou a categoria a essa greve, e o SINT tem acompanhado de perto, porque o SINT ele está presente em todas as ações, foi a questão das retiradas de direito da categoria. Isso levou uma loucura, levou uma angústia a todos os profissionais da educação, e o SINT, enquanto representante, está na luta, está presente todos os dias buscando o diálogo esse que está sendo muito difícil, uma vez que o secretário de Educação do município, ele é policial civil, e uma coisa nunca vista em nenhum município da nossa regional
foi haver nós caminhando pelas escolas e o secretário nos acompanhando armado. Isso foi uma coisa nunca vista durante 6 anos de vida e de dirigente sindical, nunca vista na nossa regional. E aí eu quero deixar aqui só um recado à excelentíssima prefeita, que ela reveja as atitudes, ela reveja o que está acontecendo no município, com os munícipes de Pedro Velho, e deixando para ela que educação, ela não é despesa, ela é investimento. O primeiro motivo foi o texto de hora de atividade, né, que foi retirado dos nossos trabalhadores, em específico os professores, que era aquele dia que o professor tinha de planejar uma aula de qualidade para os nossos alunos. Um outro motivo, um direito que os professores tinham, e está na lei 419/2008, no seu artigo 64, inciso 2, que é o direito ao deslocamento, um percentual que tem uma tabela anexa à nossa lei, que o professor tinha direito, né, a esse percentual, quando se deslocava do centro da cidade até a zona rural, nas zonas de difícil acesso do nosso município, ou vice-versa, ou seja, saindo de lá da zona rural para o município. Isso foi tirado sem nenhuma justificativa plausível para a categoria, nem para o sindicato. Outro ponto é o reajuste de 6,81, que foi dado pelo governo federal e até o momento não foi repassado para todos os professores do nosso município. Um outro ponto é as mudanças de níveis e de letras que não ocorreu, já tem praticamente 1 ano que tem professores que deram entrada a esse pedido de mudança de letra e mudança de nível, não foi feito ainda por parte da gestão. A merenda escolar, que é de péssima qualidade e está faltando no município, o transporte escolar, né? O material de expediente para os professores. Então temos vários motivos para fazermos a greve. E a greve, como todo mundo sabe, não é bom para ninguém, não é bom para a educação em geral, não é bom para a sociedade, não é bom para o professor, mas é uma arma ou um elemento, né, que a gente tem de reivindicação, que é fazer com que, através da greve, a gente sensibilize a gestão para cumprir com os seus deveres, porque os professores estão dispostos a cumprir com sua parte. Agora falta aqui no município a parte da prefeita, né? A prefeita cumprir com a parte dela. Temos hoje um secretário de educação muito truculento, secretário policial civil. Quando a gente chega na secretaria, o secretário está lá armado. A gente sai nas escolas andando, o sindicato, para conversar com a categoria, conversar com os professores. O sindicato é coagido pelo secretário, que sai, né, atrás da gente e vez por outra tocando na arma, mostrando a gente que está armado. Isso, do ponto de vista moral, é ilegal. A gente desarmado, cidadão do nosso município, está hoje subordinado a um secretário que é policial e usa desse poder para estar com a arma, tentando intimidar os que fazem a luta, os que fazem as reivindicações. E com isso, atemoriza a nossa categoria e tenta também, é uma tentativa também de atemorizar o nosso sindicato em relação aos dirigentes, aqueles que fazem a gestão do nosso sindicato no município. Temos aí 2 depoimentos fortes, contundentes, né, da situação lá de Pedro Velho, dos professores de Pedro Velho, né, essa perseguição do secretário de Educação, essa retirada de direitos, e o Sinti continua acompanhando a situação, né, exigindo respeito e está lá fazendo a mediação. E domingo a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação de Leuton Lima. Acompanhe agora um resumo do programa. Ok, Denor. O programa do Sinti RN desta semana traz a cobertura das atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher e a cobertura da luta dos educadores de Pedro Velho. No estúdio, a coordenadora Fátima Cardoso fala do sucateamento das escolas públicas e dos preparativos para a possibilidade de greve, tanto no estado quanto no município de Natal. O programa Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra, às 10 horas da manhã. Mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias do Sinti RN na internet. Site,
fanpage e no canal do YouTube. É isso aí, Denô. Grande abraço aí para Laísa Costa, para minha amiga querida Divaneide Basílio e para todos que estão assistindo a live. Ok, Leilton, valeu, aquele abraço. E dia 15, agora, quinta-feira, a gente vai ter o Sint vai realizar uma assembleia da rede municipal de Natal com os professores às 8 horas na ASEM para discutir, entre outras coisas, o indicativo de greve da categoria. E na sexta-feira, dia 16, também às 8 horas na ASEM, tem a assembleia da rede estadual de ensino com a mesma pauta e, sobretudo, em destaque, o indicativo de greve da categoria. E Laísa, Divaneide, vamos aqui seguir, vamos aqui ver o que o pessoal está conversando com a gente, os comentários, né? Nossa solidariedade aí com os professores e as professoras de Pedro Velho. Verdade, chocante, realmente. Situação absurda. O faroeste, né? E um abraço para Leilton. A solidariedade para os professores e um abraço para Leilton. Então vamos lá, vamos aqui fazer a leitura do primeiro comentário. Temos aqui a Rejane Miranda, que manda os parabéns para vocês, excelentes colocações, avante mulheres. Obrigado, Rejane, pelo comentário. Ela mandou um outro em seguida, dizendo: Diva, sou sua fã. Daqui, eu ganhei uma fã, viu, Diva? Olha aí. Beijo, Rejane. A Rosa Moura diz o seguinte: todas as mulheres mereciam assistir a um debate como este. Muitas vezes replicamos o machismo sem perceber. Aquilo que a gente estava falando, né? Vocês estavam falando no bloco anterior. Está aqui o Ana Paula Oliveira, show, diva. Mandou até um coraçãozinho, viu? Um coraçãozinho para ela. Temos aqui a Sandra Pequeno, diz o seguinte: essas meninas deram um show, me representam. Aqui o Cintiaçu também comentando, a regional do Cintiaçu, Força e Resistência Mulheres, vocês nos representam. Regional de Açu, ligadinho do Extra Classe Web TV ao vivo, valeu. Pessoal aí de Açu nos acompanhando. Um abraço para Inês, que é diretora de Relações de Gênero do Sint-RN. Estava ontem no ato e na Assembleia do Sint. Maria Inês, é isso? Maria Inês. Temos aqui o J. Neto Cunha, todo o meu apoio às mulheres. A Eliane Bandeira diz o seguinte: me representa, grande guerreira da educação, parabéns, Sint-RN. Você ia falar alguma coisa, Diva? Não, viva a Eliane, né? Nossa presidente. Não. Eliane Bandeira. Eliane. Eliane. É bem semelhante a Eliane com a Eliane Bandeira, a Eliane da CUT do Sint. É né? outra grande companheira. Isso. As duas da mesma causa. Exato. Temos aqui o Geraldo Pinto, que diz o seguinte: faça um ato na UFRN. O machismo e a misoginia não podem passar em columes, daquele da ideia, né, de fazer um ato lá na UFRN em apoio à Valesca, né? Está sendo organizado, né? Olha só. Temos aqui Opa, que eu perdi o comentário. Temos aqui a Maria Inês Almeida, né, que a gente está falando dela, que manda aqui o parabéns para vocês duas, né, para a Laísa e para a Divaneide. Ela disse que Laísa e Diva, vocês nos representam. Temos aqui a Neva Oliveira, Diva, mulher de luta. Temos aqui a Beta Souza. Opa, que eu perdi o comentário. Meus parabéns para todas as mulheres lutadoras. Um forte abraço. Dona Beta, obrigado pelo comentário. Um abraço. Temos aqui o Miclei Leite, é isso? Miclei Leite? Miclei Leite. Eita, que eu engoli o L. Meus parabéns a todas as mulheres lutadoras. Temos aqui a Dani Nunes. Com a reforma, as mulheres não podem cuidar de seus filhos. É justamente isso que a gente estava falando, né? No primeiro bloco. Valeu, Dani. Temos aqui a Ana Beatriz. Parabéns ao Sindicato de Luta e Resistência. Aquele abraço especial para você, Ana Beatriz. Temos aqui a Ziane Dulce. Parabéns, mulheres de... Ziane Dulce, que por acaso é minha colega de trabalho. Parabéns, mulheres de fibra. Obrigada pela resistência e a defesa nos dias, por dias melhores, né, para a população do nosso estado. A Andressa Custódio manda aqui o Fora Temer, né? O Fora Temer que foi ontem tão falado ontem, né? Durante o ato. Fora Temer, fora Meirelles, fora Moro. Fora esse secretário aí da educação. Fora o secretário que anda armado aí. Temos aqui o Joyce Ferreira Andrade, professor e também militante do Sint. Perdão, quero homenagear todas as mulheres
porém em especial a nossa querida guerreira Fátima Cardoso, exemplo de mulher. Parabenizo o programa e as companheiras Diva e Laísa. Temos aqui o Luciano Lima, parabéns a Laísa e Divaneide pelos esclarecimentos e o excelente desempenho. Né? Saudade do Luciano, faz tempo que eu não vejo. Ele está aqui do nosso lado, valeu, Luciano. Participação atenta. Participação importante do comentário sempre. Ele manda um outro comentário dizendo que no caso Valesco, o professor Alípio foi pequeno em seus argumentos e desumano em sua decisão, preconceituosa e machista. Parabéns às mulheres que lutam contra essas violências. Eu acho que é isso. Temos mais algum comentário? Não. É basicamente isso. A gente agradece, meninas, a participação de vocês no debate, né, que a gente se alongou um pouco, mas não tinha como ser menor, né, um debate tão importante. E espero que quem assistiu tenha entendido a mensagem e, mais uma vez, obrigado às duas e até a próxima. Agradeço também a oportunidade, foi um momento de muito aprendizado, é sempre muito bom compartilhar esses espaços com Laísa, que é uma pessoa que tem, com quem eu tenho aprendido muito, e agradecer ao Cinti, a todas as educadoras do Cinti, Fátima Cardoso, que fez aí uma excelente fala e nos acolheu aqui com essa simbologia da importância do Dia da Mulher ser um dia de luta, e agradecer a você pela oportunidade de diálogo, e acho que foi um momento bem importante. Acho que estamos aí à disposição para seguir firmes e agora mais fortalecidas com os comentários. Obrigado, Diva, a gente que agradece. Eu queria agradecer também, de não agradecer a Inês, que nos fez aqui o convite para a gente estar debatendo hoje, parabenizar o Cinti, né, que pela segunda semana consecutiva está abordando as nossas questões, as questões que dizem respeito à luta das mulheres. Em tempos em que se quer interditar o debate na educação, vocês estão fazendo exatamente o oposto, possibilitando que o debate aconteça. Mandar um abraço para a nossa companheira de luta, Fátima Cardoso, e um abraço a todas as mulheres e um chamado a que a gente continue resistindo, né? Porque a gente está sofrendo uma piora até nas nossas condições de fazer essa resistência, né? Com situação de trabalho, de desemprego, tudo piorando, e isso tem que nos fortalecer, que a gente continue unidas e lutando para que a gente possa superar esse tempo de golpe, de ruptura democrática e resgatar a nossa democracia. Ok, Laísa, obrigado por ter vindo, obrigado, Diva, mais uma vez. E é isso, a gente vai encerrando essa live de hoje, lembrando que você pode continuar ligado ou ligada nas informações do Cinti RN através do site, Facebook, Twitter, Instagram e canal no YouTube também, que vocês estão assistindo tanto pelo Facebook como pelo YouTube do Cinti esta live. E é isso, próxima sexta-feira às 15 horas estaremos aqui de novo, né, mais uma vez, com o Extra Classe Web TV ao vivo. Obrigado, bom final de sexta-feira, bom final de semana e até sexta que vem. Tchau. O Cinti RN está presente através do Facebook. A fanpage do Cinti RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O Cinti RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos.